É esse o gol do bicampeonato da Copinha, mas também tem título brasileiro, da Copa do Brasil. O cara rapou a base, ganhou tudo. Eu tô falando do Paulo Vitor Gomes, o PV, técnico do Palmeiras, que quarta-feira agora conquistou a Copa São Paulo pela segunda vez seguida. Como vai, PV? Tudo certo? Prazer falar contigo, meu amigo. Tudo bem, Lucas? O prazer é todo nosso, falar com você, falar com a Rádio Bandeirantes. Momento muito especial para o clube, para nós, por tudo que a gente tem conseguido entregar a nível de trabalho. Então, desfrutar desses momentos e contar um pouco para vocês de tudo aquilo que a gente tem vivido. Então vamos começar daquele jeito, viu, PV? Porque muito se fala da base do Palmeiras, da estrutura, do investimento. Isso já é um avanço e claro que facilita também o trabalho, né? Então, sem modéstia alguma, tá bom? Quanto do dedo do técnico tem nesse sucesso todo do Sub-20 do Palmeiras? Cara, eu acho que cada um tem a sua parcela de contribuição. Eu procuro executar minha função da melhor forma possível, entregando o meu melhor todos os dias. Eu acho que a parcela do treinador ela vai muito além das quatro linhas, ela vai muito de encontro com a formação de um grande grupo, com a unificação da mentalidade em prol de um único objetivo. E eu acho que esse trabalho, esse grupo, foi um dos mais significativos em toda a minha trajetória, por conta da gente ter que fazer uma reformulação da equipe, né, uma remontagem da equipe. Uma equipe que se consolidou muito na temporada de 2022, conquistando a Copa São Paulo, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, um feito que nunca havia sido conseguido aí nas categorias de base, né, conquistar os três principais títulos. E depois de 12 de novembro, que é a final da Copa do Brasil, a gente começa a fazer uma reformulação, decide que os jogadores nascidos em 2002, que eram grande base daquela equipe, que hoje esses 7 jogadores estão na equipe principal, né? Eles não participariam dessa edição de 2023 da Copa São Paulo, mesmo tendo idade e espaço competitivo para participar, e que esses jogadores integrassem a equipe principal. E começamos a trabalhar com um novo grupo a partir do dia 5 de dezembro, ali, nas 3 semanas de preparação para a Copa São Paulo. Grupo esse formado por jogadores remanescentes, do Sub-20, de primeiro e segundo ano em questão, jogadores de 18 e 19 anos, jogadores que ascenderam do Sub-17 para o Sub-20, na formação de um novo grupo. E aí colocar todos esses jogadores dentro da identidade da equipe, do clube, da categoria, das particularidades de cada treinador, né? Então, quando eu digo unificar a mentalidade, é muito em relação a isso. Jogadores de diferentes contextos, de diferentes situações, diferentes momentos dentro do clube. A gente consegue formar um novo grupo pela qualidade dos jogadores, mas principalmente pela mentalidade, por eles entenderem o que a gente iria buscar na Copa São Paulo, e conseguimos crescer dentro da competição e conquistar o nosso objetivo maior, que é sempre o título, é sempre colocar o Palmeiras no mais alto patamar possível, associando a isso ao desenvolvimento de jogadores e buscando sempre ascender o máximo possível de atletas à equipe principal. É o nosso maior trabalho, o nosso maior dedo aí nessa jornada. E com certeza é também o maior mérito, né, PV? E eu queria falar um pouco sobre você também. São só 34 anos de idade. Você teve uma das aposentadorias mais precoces da história do futebol, né? Pendurou a chuteira com 18 anos e já foi estudar para ser técnico. Conta um pouco mais dessa sua escolha e também da sua paixão pelo banco de reservas. Então, Lucas, eu acho que as coisas aconteceram numa velocidade grande, acima da média, com certeza, aí na minha carreira, né? São praticamente 10 anos aí de carreira no futebol, mas pela minha idade também não tem como ser diferente, né? Eu tenho só 34 anos, então eu acho que a velocidade ela é acompanhada pelo nível de dedicação e exigência comigo mesmo, né? De entregar o melhor no dia a dia, em viver a profissão de uma forma plena, né? Com dedicação máxima e buscar contagiar todos os meus companheiros de profissão em cada trabalho, em cada equipe, em cada grupo que eu tive a oportunidade de trabalhar, em estarem nessa mesma página, nesse mesmo ritmo. Então eu tenho certeza que as coisas
elas não aconteceram ao acaso, e sim fruto de muito trabalho e muita dedicação. E eu sim tentei jogar futebol, mas com 18 para 19 anos eu já estava no primeiro ano de faculdade, né? E dentro da faculdade eu comecei a participar de programas de estágio, dando treino de futebol, de futsal, naquele momento em questão. E aquilo já me fascinava muito mais do que o jogo, o treino, o dia a dia nas categorias de base, naquele estágio que eu estava. E aí eu não tive dúvidas e comecei a trabalhar de forma mais séria, assumindo mais responsabilidades. Aquilo começou a me fascinar e eu nunca tive dúvidas do que eu queria para mim, para minha carreira, para minha profissão e de onde eu queria chegar. E é legal que você é muito jovem, mas tem muita experiência, muitas passagens por seleção, como você já mesmo citou. E aí vem aquela pergunta que obviamente já passou pela tua cabeça, mesmo que muito remotamente lá no fundo, hein, PV? Porque vamos supor que o Abel Ferreira vá para a seleção brasileira, certo? E aí o Palmeiras queira dar continuidade com alguém de casa. E aí chega um convite para o PV, para o Paulo Vitor Gomes ser técnico do profissional. Você entende que está preparado para esse desafio? Como que você encararia uma proposta desse tipo? Cara, eu acho que hoje o clube tem uma comissão técnica muito consistente, ele conta com excelentes profissionais em todos os departamentos, em todas as áreas. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que o tempo é uma coisa que a gente não controla. E o que eu procuro todos os dias, independente da situação, se é para o presente ou se é para o futuro, estar preparado da melhor forma possível, para quando as oportunidades aparecerem, a gente conseguir agarrar e entregar o melhor trabalho. Eu acho que eu não procuro gastar as minhas energias pensando no futuro, e sim em me preparar da melhor forma possível, para que quando as oportunidades apareçam, em qualquer contexto, a gente está preparado para entregar o nosso melhor. Perfeito. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o técnico campeão da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Paulo Vitor Gomes, o PV, comandante do Palmeiras. Mas eu te pergunto também sobre seleção de base. Como você já teve algumas passagens, conhece muito bem os meandros da CBF, esse seria um caminho que também te atrairia, por exemplo, assumir um sub-20? Hoje é o Ramon, né, que está comandando a seleção brasileira no Sul-Americano, mas é algo que você também pensa ou já imagina restringir o trabalho nesse começo agora aos clubes, permanecer no Palmeiras? O que você vislumbra também com relação à seleção? Pô, Lucas, seleção é um privilégio muito grande, né? Você viver a seleção brasileira. Eu tive lá durante 5 anos, né? Então, acho que ter isso na carreira é um privilégio para poucos profissionais. Eu já pude viver isso e viver coisas muito grandes e muito positivas para a minha formação pessoal e profissional. Então, pô, o que eu posso dizer é que fui muito feliz na seleção brasileira e, da mesma forma, eu não procuro pensar nisso. A seleção brasileira é uma casa espetacular, hoje conta com excelentes profissionais à disposição em todas as categorias de base da seleção, e o futuro é algo que a gente não controla. Eu prefiro esperar as coisas acontecerem para, a partir daí, ter as minhas opiniões, ter as minhas decisões, e é isso. Perfeito, agora vamos voltar a falar sobre o Palmeiras, PV, porque dos que vão subir dessa copinha pro profissional, certo mesmo, a gente entende que deve ser o Pedro Lima e o Kevin, né? Desses dois, quem pode se encaixar melhor na dinâmica do profissional? Quem tá mais preparado para ajudar já agora o Palmeiras? Se tem algum outro jogador que deve subir junto com esses dois, enfim. Queria que você contasse um pouco desse processo pós-copinha, indo já para o profissional, sendo que tem outros vários da geração do ano passado, campeã da Copinha pela primeira vez, que já estão no profissional também, né? Cara, a gente não sentou, não conversou nada sobre isso ainda, né? A gente não tem definição alguma em relação a nomes. O trabalho da comissão técnica é muito organizado, é muito estruturado, e todos os jogadores que entregaram um grande trabalho na Copa São Paulo e vem entregando nas categorias de base, assim como os que já estão fixos lá na equipe principal. A nossa grande missão é deixá-los preparados, né, para quando a oportunidade surgir, para quando houver a necessidade em relação ao elenco principal. A gente trata isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade, temos um ambiente
muito estruturado, uma comunicação muito fluente nessa transição, nesse grupo de apoio e suporte aí à equipe principal. Então a gente vai tratar disso com tranquilidade e naturalidade. Temos momentos importantes aí na temporada, temos uma decisão a se jogar amanhã, então o clube está muito focado em relação a isso e tenho certeza que vai tomar as melhores decisões no tempo certo em relação a esses atletas e outros que podem surgir aí. Falando em estar preparado, hein, PV? O assunto agora é Endrick. Um cara que chegou voando na temporada passada, já marcando 3 gols na reta final do profissional. Então, nesse ano, já são 3 jogos e um processo de entrosamento. Como que o Endrick pode render mais no Palmeiras e esse processo natural, né, de amadurecimento e desenvolvimento do atleta em outra área, né? Não tá mais no sub-20, ele que é muito, mas muito jovem mesmo e agora no profissional. Já vendido também para o Real Madrid, isso também deve mexer com a cabeça do atleta, né? Não, eu acho que o Endrick acho que dispensa comentários como jogador, como atleta, como pessoa. Um jogador que mostrou todo o seu potencial aí em todas as categorias de base, mostrou seu potencial já na equipe principal, nos jogos finais do ano passado. E a gente está num momento muito inicial da temporada, né? A gente tem aí 20 dias de trabalho, 4 jogos oficiais. Então, às vezes, no Brasil, a gente tem um imediatismo muito grande por resultados, por fluência. E nossa equipe principal, ela já deu inúmeras mostras do quanto ela é capaz, do quanto ela é uma equipe extremamente organizada e bem treinada, de quanto ela é capaz de passar por diversas situações que o futebol, que o jogo implica. Então, é uma grande equipe, tem um grande trabalho, eu tenho certeza que vai ter uma grande temporada e o Endrick vai se enquadrando, vai crescer muito dentro dos jogos da temporada, assim como a equipe de forma geral. Pra gente fechar, PV, ainda pegando como gancho isso que você citou, é impressionante que já tem gente criticando o garoto, dizendo que ele não tá pronto ainda, assim como fazem com o Ângelo no Santos, né? Que estreou com 15 anos, hoje tem 18. O Odair Hellmann deu uma coletiva depois do empate com a Água Santa por 0-0, dizendo que entende que em alguns pontos o Ângelo pode ter pulado algumas fases, né, da carreira e tudo mais, e que essa pressão ela é desmedida, né, não deveria acontecer dessa forma. E essa mania brasileira, tenho certeza que já queimou muitos e muitos garotos, inclusive alguns que estiveram na sua mão, né, PV? Infelizmente é algo que é recorrente no futebol nacional, né? Não, infelizmente. Talvez a necessidade de muitos clubes faz com que esses atletas queimem muitas etapas, né? Jogadores com destaque nas categorias iniciais ali, sub-15, sub-17, já pulem algumas etapas, e esse é um cuidado que o Palmeiras tem tido, e eu concordo muito com todo o processo que tem sido feito aqui, de não queimar etapas, de colocar o jogador no tempo certo, de fazer ele amadurecer um tempo no futebol profissional para depois ser lançado efetivamente, para que possa assumir um maior protagonismo. Então, eu procuro ter muito cuidado, estou muito de acordo com tudo que tem sido feito aqui dentro do clube, para que os nossos atletas eles possam realmente, para que a gente, enquanto sub-20, possa entregar um atleta cada vez mais preparado, cada vez mais pronto para a equipe principal, e que esse processo de adaptação e ambientação também siga já com o atleta dentro do futebol profissional. É isso que o Palmeiras tem feito, tem dado inúmeros exemplos aí, e com certeza a gente está num caminho muito bom. É isso, Paulo Vitor Gomes, PV, técnico do Palmeiras, tá com o pescoço doendo, PV? Pô, espero que ele fique assim por muito tempo, espero essa dor no pescoço ser uma dor boa, mas isso com certeza é fruto de muito trabalho do clube, de forma geral, da sua direção, da sua coordenação, da sua presidência, o João Paulo mais diretamente com a gente, um cara que nos dá todo o suporte, todo o apoio, é um cara incansável na busca pela excelência, pelas melhores condições, e cabe a nós entregar todo dia o nosso melhor, a nossa melhor versão, para que a gente continue vivendo momentos marcantes como os que a gente tem vivido aí recentemente e também na última temporada. Pescoço doendo de tanto colocar medalha, né? A frase do Abel Ferreira na coletiva depois da vitória sobre o Ituano, ele mesmo brincou com a Leila Pereira, presidente do clube. PV, um grande abraço para você, parabéns pelo excelente trabalho, um ótimo ano de 2023 que já começou com o pé direito e eu espero que a gente volte a se falar algumas outras vezes aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Obrigado, Lucas, obrigado pela oportunidade, pelo espaço e conte com a gente aí sempre que for preciso.